Olá pessoal, meu nome é Tarcísio Figueiredo, a gente está novamente aqui na ABEFA, Associação Beneficente Espírita Francisco de Assis, no Rio de Janeiro, Campo Grande, e hoje de novo cheio aqui, né? A gente tem a presença da Márcia, do Raul, do Raulzito, da Sofia, do seu João, da Cláudia, da Giselda, do seu Wagner, do Alexandre, e a gente está muito feliz porque vamos estudar hoje as perguntas 344 a 360, que fala sobre o retorno à vida corpórea, cujo título é União da Alma ao Corpo, Aborto, que é um tema interessantíssimo, né? Porque quando você não tem a visão espírita, essa questão do aborto fica parece que meio sem ética, né? Mas a gente vai estudar aqui, ninguém aqui é dono da verdade, apenas somos estudantes do Livro dos Espíritos. Eu vou lançar a primeira pergunta aqui. Mas, Claudinha, os espíritos podem não querer reencarnar? Afinal de contas, eles têm esse livre-arbítrio. Não quero reencarnar, não. Aí fizeram lá o corpinho deles lá e eles não vão reencarnar. Querer, eu acho que sim. Mas se eles tiverem que vir, eles vão ter que vir. Vai ser programado para eles virem. Mas eles podem vir a contragosto. Muitos eu acho até que vêm. Aí eu pego um espírito, amarro ele no corpo, o laço perispiritual dele. Você vai reencarnar. Não, me tire daqui. É assim mesmo, seu João? Claro que não, claro que não. Mas uma mente superior domina a inferior, né? Tem a capacidade de convencimento, né? Isso acontece até às vezes o filho não quer fazer uma determinada coisa, o pai só olha para ele assim, aí, não, pode deixar, papai, vou fazer. Não é? Como é que se dá essa questão da reencarnação? Quem é que quer falar sobre? Márcia, quer falar, Márcia? Como é que dá a reencarnação? O espírito vai lá, fala, bom, tá na hora de reencarnar, o pessoal aqui já falou aqui. Tô tentando ainda entender isso aqui, né? Eu acho que é basicamente assim, eu acho que quando o espírito vem para reencarnar, ele vem para trabalhar alguma dificuldade dele, né? Eu acredito que seja assim, né? Ele vem para trabalhar a dificuldade dele. Mesmo ele não querendo, ele sabe da necessidade. Aí, como a Claudia falou, eu acho que quando o espírito não quer vir é porque ele não tem consciência da importância dele vir. Mas quando o espírito já tem essa consciência, ele vem de livre e espontânea vontade, né? Então eu acho que ele querendo ou não, o espírito querendo vir ou não, é para cuidar de alguma dificuldade que ele tenha. Eu tô tentando aqui entender, eu acho que foi isso que eu entendi. Não, porque se você de repente acha que não pode reencarnar, aí também não tem evolução, né? Porque a vida é cíclica, né? É uma vida só e atravessa ciclos. Há possível, tipo assim, eu querer reencarnar e não ser o momento? Deve acontecer, né? Tipo assim, o espírito querer reencarnar, mas ainda não é o momento dele vir, né? Que aí também acontece dele, pode às vezes ficar revoltado, porque quer e não pode, e tem daqueles que quer e entende que não pode, né? Então é isso aí, é o caminho. Acho que então vou falar aqui pro Raulzito. Raulzito, olha como é que o negócio é democrático. Você, se fosse espírito lá em cima, você queria reencarnar? Se eu fosse espírito, dependendo da situação, acho que queria sim. E por que você iria reencarnar? Acho que pela minha importância, pelo meu dever de eu estar aqui na Terra, de eu viver, né? E entre outras coisas, que agora me deu um branco na cabeça. Raulzito tem quantos anos, Raulzito? 11. Então, você vê que não tem idade para estudar a doutrina espírita, né? Bem, vou fazer uma outra pergunta aqui. E é assim, né, cara? Porque a doutrina espírita é coerência. Às vezes, você sabe até a resposta da pergunta, porque você tem uma verdade já estabelecida dentro de você por inúmeras existências, por uma vida, assim, de secular que você teve como espírito. Já aprendeu isso do outro lado, né? Agora, o corpo material, ele pode afetar o sucesso da reencarnação? Você faz um corpo material, mas ele está meio fraquinho. Você acha que isso afeta na hora do espírito reencarnar, seu Wagner? Eu acho que pode sim, mas já há uma expectativa que isso venha a acontecer. Até um planejamento para uma deficiência entre aspas, desse corpo material
para poder aquele planejamento se cumprir. Perfeitamente. E por que que há esse planejamento do corpo material vir, de repente, com um defeito, para o espírito ter essa dificuldade de sobreviver aqui na vida corpórea? O que você acha, Alexandre? Bom, eu acredito que seja uma prova, né, para aquela pessoa, né? É uma prova. De repente, alguma coisa que ele fez em algum passado dele, e aquilo é para provar para ele mesmo que ele pode, que ele, mesmo com um corpo físico deficiente, mas a alma pode se desenvolver ali, e pode não, deve e tem que se desenvolver para evoluir, né? Para ele evoluir. Eu acredito que seja assim. E se isso acontece, por exemplo, do corpo ser um pouco frágil e tal, o espírito tentar essa união e não conseguir, isso pode ser prova para o espírito, como você disse, né, Alexandre? Mas pode ser prova para mais pessoas? O que você acha, Zelda? Eu acredito que com certeza, prova para outras pessoas também. Provação para um pai e para uma mãe, por exemplo. Ter um filho assim, né? Com algum problema. Então eu acho que essa mãe e esse pai tinham que passar por isso. Por essa experiência. E o que você acha que eles poderiam aprender com isso? De repente um nascimento assim bastante esperado, eles desejam aquele filho, monta o quarto do filho todo, né? E aí fica aquilo tudo esperando o bebê nascer, aí na hora que o bebê nasce, poucos dias de vida, o neném vai e morre. O que você acha? O que os pais poderiam aprender com isso? Você acha que é muito sofrimento, mas o que tem por trás disso? Sim, eu acho que a princípio é um grande sofrimento, ainda mais se a pessoa não tem uma espiritualidade muito avançada, muito aguçada. Para ela, simplesmente é uma perda muito grande e acabou nisso, né? Mas eu acho que ela resgata, através desse sofrimento, muito amor, muita compaixão, muita compreensão, mas isso ao longo do tempo, não é de imediato. Muito bem, muito bem. Tem alguma coisa para acrescentar, seu João, nesse comentário aí, nessa? Hã? Bom, uma vez eu vi uma psicografia. Peraí, vamos lá. Márcia. Só para mastigar. O que mais ela pode aprender numa situação dessa, além do amor? Eu tô perguntando. Então eu vou lançar a pergunta. A resposta dela, o que uma mãe que perde um filho assim tão prematuro, o que ela pode aprender mais? Eu tava pensando aqui, né? Ela aprende a amar, seria o que? Aprender compaixão? Não sei, o que ela poderia aprender mais com isso? Desapego? Mas desapego é uma coisa que ela ainda não teve? Olha, as conquistas que o espírito tem, elas ficam guardadas para desabrochar, como se fosse uma semente que foi plantada e ela vai desabrochar lá na frente. Uma vez eu vi uma psicografia que um espírito, aconteceu o seguinte, psicografia que o espírito, ele estava na guerra e ele podia salvar o colega dele daquela chuva de balas que estava acontecendo ali. Ele ficou em dúvida, salvo ou não salvo, salvo ou não salvo. Aí ele foi e não salvou. Ele não salvou o colega. O colega veio a falecer. Ele ficou com esse peso na consciência, tá certo? E ele reencarnou. Morreram os dois, né? Depois ele veio a morrer, esse que não salvou. E veio, reencarnou, esse que não salvou. E aí naquela vida ele teve um filho, né? A esposa teve um filho. Ele estava no berçário. E aí, o que acontece? Por descuido da enfermeira, o garotinho recém-nascido se sufocou. A enfermeira não viu, ele acho que golfou lá, fez alguma coisa, sufocou e ele faleceu. Por descuido. A enfermeira não olhou direito. E aí ele sofreu muito, porque ele viu que a pessoa não teve o cuidado necessário com o filho que era dele. Não cuidou do filho. Então, porque a pessoa foi imprevidente com o filho dele, entendeu? Aí ele sofreu essa dor. Será que essa dor que ele sofreu da perda de um filho, com a mesma mensagem, né,
de que por imprevidência, por falta de zelo, a enfermeira não salvou, será que isso diz alguma coisa para o espírito dele? Para o espírito, não para a pessoa encarnada, que às vezes ela não tem a noção disso. Mas será que essa semente plantada vai desabrochar lá na frente? Será que por causa disso nunca mais ele vai ser imprevidente, ou nunca mais ele vai deixar de cumprir com o dever dele, que seria salvar a vida? Entendeu como é que são feitas? Essa psicografia me ensinou muito nisso, que as reencarnações, elas vêm cheias de provas que, na realidade, na minha concepção, elas são lições para que você passe pelas mesmas coisas que você deixou de realizar na vida anterior. E tem espírito que quer fugir disso. Por isso que ele não reencarna, porque ele já sabe que vai ter prova dolorosa. Aí ele foge da reencarnação. Acho que eu falei demais agora. Fala, Márcia. Foi legal porque você basicamente completou. Porque eu fiquei pensando assim, quando ela falou assim, o amor, eu só conseguia pensar, só o amor. Mas não, deve ter alguma outra coisa, né? Que esse sofrimento deva fazer com que a pessoa aprenda. Nesses casos que você citou, ele, né, não deixou de... Quem aprende é o espírito, entendeu? A gente olha muito sobre a vida corpórea, né? Sobre a vida material, mas o espírito, ele tá aprendendo com aquilo. Fala, Giselda. Ele, como pai, nesse momento, ele não vai ter essa consciência. Mas o espírito dele já não dá uma balançada para ele ir resgatando já? Não é trabalhado isso no espírito dele? Entendeu? Na medida em que ele sente a dor, né? Na medida em que ele sente essa dor, ele começa a refletir. Ele só assim, olha só. Na medida em que ele sente essa dor, que ele está passando por uma expiação ou essa provação, ele começa a dar um sentido para o sentimento que ele não tinha. Ele começa a desenvolver o sentimento que ele não tinha. Salvar pessoas, responsabilidade sobre pessoas que estão numa situação de uma certa dificuldade em sair de uma situação sozinho, né? No caso da guerra ou no caso de um bebê que tem pouco tempo de vida, que você tem que ter atenção ali contínua. Então ele entendeu que esse tipo de pessoa não pode... Você tem que socorrer ela, você não pode agir de uma forma imprevidente, você tem responsabilidade sobre um irmão que está passando uma dificuldade, entende? Então ele vai refletir nisso, poxa, por causa da enfermeira, ela não salvou a vida do meu filho, por que ela fez isso? Aí ele vai ver que ele fez isso no passado. Entendeu? Seu João pode me ajudar, porque seu João trabalha com hipnose e a regressão de memória eu acho que explica um pouco essas... Por que você está passando por essa coisa agora? Pô, você acha que Deus é injusto, seu João? De forma alguma. Isso não existe, né? Injustiça, né? A gente costuma dizer, isso é uma injustiça, foi uma injustiça. E é o caso que eu contei da menina que perdeu o filho, que veio bater na minha mão, a criança com 1 mês e 20 dias, né? E que através da hipnose ela estava surtada, se agarrou com o caixão no cemitério e aí no atendimento, né? E a família queria processar o médico, né? Aí num transe hipnótico, ela surtada voltou e ela começou a ver o filho, que já não era mais o bebê, né, de 1 mês e 20 dias, mas já um espírito já com o corpo normal de um homem, dizendo para ela que só veio para ela aprender e buscar um aprendizado melhor, para que ela desse continuidade à vida, que ele só veio para isso e ia voltar. Então, com certeza, uma prova aí para os pais, e essa família eu conheço, né? Uma prova para os pais, né? E o espírito só fez aquilo que precisava fazer, né? E foi embora. Aí veja bem, o que a gente costuma fazer é responsabilizar às vezes o médico, né? Porque no caso dessa senhora, né, o médico também não conseguiu ressuscitar a criança que havia se engasgado com
com leite materno, uma coisa assim parecida, eu já não me lembro mais, isso já há mais de 20 anos. Então, essa questão é complexa demais, porque quando a gente fala de amor, a gente quer dissociar amor de sofrimento, né? Sofrimento é amor, só que a gente não entende, a gente passa determinadas coisas na vida por amor, que é isso que faz a gente crescer, faz a gente evoluir. Se a gente não passar por dificuldades, é muito difícil a gente crescer. A gente não cresce senão através de dificuldades. Lamentavelmente é assim. Seria renúncia, não é isso? Eu não consigo entender isso como renúncia, eu entendo isso como vida. A vida aqui na Terra, a Terra é um planeta de provas e expiações. Ou a gente está provando ou está expiando, né? O mesmo caso que você citou é exatamente parecido. A gente vive determinadas coisas e não é Deus que castiga, nem ninguém castiga. A gente é que pede para passar por situações que vão fazer com que a gente desenvolva capacidades que a gente ainda não tem. Perfeito, perfeito. Eu acredito exatamente dessa forma aí. Agora, eu vou dar uma apimentada aqui, tá? Nascimento, novo corpo, novo desenvolvimento, você tem que desenvolver novas habilidades. É assim que funciona? Nasceu, você era espírito, agora você está dentro do corpo, você tem que desenvolver novas, é obrigado a desenvolver novas habilidades. O que você acha, Alexandre? Eu acredito que você pode desenvolver, mas geralmente você vai, né, resgatar alguma coisa, né, lá do seu passado. Você vai resgatar alguma coisa e você vai dar continuidade àquilo. Claro que quando você reencarna, você não sabe, né? Mas você vai ser induzido, você tem já uma percepção, não sei dizer a palavra, para você seguir aquilo, né? Sabe por que eu tô falando isso? Porque às vezes você não sabe o corpo que vem, não é? Mas enquanto espírito você tava assim, com poderes, né, com faculdades assim quase que ilimitadas. Aí você nasce lá no Nick Vujicic, sem tetramelia, dois braços, sem os dois braços, sem as duas pernas. Nasceu, novo corpo, novas habilidades a serem desenvolvidas. O que você acha, Márcia? Eu acho que a gente nasce, até mesmo para você evoluir, tem que ter novas habilidades sempre. Mesmo sendo sem os braços, mesmo você vindo com um corpo perfeito, eu acho que você tem que desenvolver novas atividades. Essas novas habilidades de uma pessoa que não pode ter habilidade corporal, que habilidade é essa que ela tem que desenvolver, já que ela não tem as duas pernas e os dois braços? Que habilidade é essa, João? Habilidade, o corpo já é deficitário exatamente para a gente vencer barreiras. Olha o Stephen Hawking aí, que deu um exemplo de vida, de sabedoria, e que o corpo não interferiu praticamente no desenvolvimento dele. E eu estava pensando aqui com essa questão que a gente não pode calar. Os homens, se perguntar aos homens que amanhã, numa próxima encarnação, eles precisam nascer num corpo de mulher, num corpo feminino, a maioria vai dizer que não. Por quê? Por ignorância. Como é que o indivíduo ele vai entender uma determinada situação se ele não viveu aquela situação? Se eu não nascer como mulher, como é que eu vou conseguir entender a vida de uma mulher? Como é que uma mulher ela vai entender a vida de um homem se ela não nascer num corpo masculino? É inconcebível uma coisa dessa. Então a reencarnação, que ninguém aceita, a maioria não quer saber, não quer aceitar, exatamente por isso, porque a gente não quer aceitar possibilidades de vida por ignorância. Eu preciso reencarnar num corpo de mulher. Para eu saber o que é ser uma mulher, eu preciso reencarnar num corpo de mulher. Para eu saber o que é um homem, eu preciso reencarnar num corpo de homem. Não é? Então, quanto mais o espírito evolui, ele muda de polaridade, né? A evolução nossa faculta-nos a
mudança de polaridade. E o espírito, depois que já viveu todas as experiências como homem, todas as experiências como mulher, ele já não vai ter mais dificuldade. A próxima reencarnação, você vai como mulher, beleza. Você vai como homem, beleza. E acabou. Não vai ter mais problema. Problema a gente tem enquanto a gente não aprende. Então a pergunta que não quer calar: na próxima você vem como homem ou como mulher? E já devo ter vindo como mulher várias vezes. Porque isso não me causa dificuldade, não. Eu ia falar uma bobagem aqui, que às vezes eu falo, mas é melhor não falar, não. Isso não me causa dificuldade, não é? Até porque... O Brasil todo está escutando isso. Não tem problema. Até porque é o seguinte, se eu já sei como é ser uma mulher, eu como homem, vai ser muito mais fácil chegar perto delas. Tá certo. Agora, olha só, ele sai de todo, esse é João não é mole, não. Olha, o que você acha, o Giselda? Giselda tá vindo aqui pela primeira vez, a gente tá muito feliz, né? E ela disse que vai vir sempre, né? Agora tá gravado aqui, hein, Giselda? Gostou, né? Não. Nunca estudei nada, não sei nada, porque é muito complexo, é muita coisa para aprender. Não, mas o espiritismo é assim, é pura coerência. Então a gente já tem as impressões, inclusive dentro da gente, de outras encarnações, e a gente vai relembrar o que a gente já sabe. No fundo a gente sabe de muita coisa disso aqui. E a gente tá... É verdade, porque quantas vezes você já reencarnou, né, seu João? E impressionante, ela tá falando isso, né? Tanto ela quanto o Alexandre que fala. Caramba, a resposta dela, que ela deu para a pergunta que foi feita, de uma coerência, de uma pessoa que já tem uma experiência bastante significativa. E isso que é interessante, a gente não consegue entender que a doutrina espírita é bom senso, não tem nada de difícil, não tem nada, é só a gente raciocinar com lógica que a gente entende a doutrina espírita. Perfeitamente. Olha só, quer ver? O Raulzito, olha só. Vamos dizer que sua mãe vai ter um bebê, certo? Já não vai gostar da ideia ou não? Não sei. Porque tem outro irmão, é outro membro da família. O problema é que já arrebenta todo mundo. Não, porque eu não quero induzir a resposta dele. Se o bebê que sua mãe vai ter arriscar a vida dela, ela pode morrer. Aí o que você faz para ela não morrer? Sacrifica a vida do bebê ou sacrifica a vida dela e nasce o bebê sem ela? O que você acha? O que você prefere? Caramba, nesse caso é difícil, mas do jeito que a minha vida tá hoje, do jeito que tá, com a minha irmã, no total tem 3. Então, eu acho que o espírito pode esperar mais um pouquinho pra reencarnar, né? Aí, tá vendo? Tá vendo? É o que eu tô falando. A pergunta parece que é difícil, mas olha o bom senso dele. É exatamente a resposta que Kardec dá, que os espíritos dão para Kardec. Se for para sacrificar a vida de um bebê que está nascendo e a vida da mãe, quem você sacrifica? Tem que ficar é a vida do bebê, porque é melhor você dar a oportunidade à pessoa que já está passando pelas provas para que ela conclua lá o que ela tem que concluir, do que o nascimento de alguém que ainda nem começou nada. Então você deixa passar, espera mais um pouquinho, não é isso, Raul? Espera mais um pouquinho e depois ele nasce e preserva a vida da mãe. Não é coerência, entendeu, Gisela? Você pensava diferente disso? Ai, meu Deus, pensava. Eu tô achando tudo muito assim ainda, é muito novo pra mim, mas eu tenho que te confessar, eu tô amando. É muita coisa que você quer saber, parece tudo no mesmo dia. Nossa, é muita informação pra mim ainda. Agora, olha só, a gente... Opa, agora eu gostei, tem que fazer isso aí, ó. Levanta o dedo que a gente vai... Agora eu vou lançar uma pergunta. E uma mãe, uma gestante, está lá guardando seu bebezinho, esperando ansiosa pela chegada dele. Quando chega no momento do parto, ela fica sabendo ou ela ou o bebê. E ela escolhe o bebê. Ela está errada? Olha, eu acho, assim, vou falar com a minha falta de conhecimento, né?
mas eu acho que preserva a vida dela, porque ela não pode dispor da própria vida. Ela não pode dispor da própria... Não é lícito a ela dispor da própria vida, entendeu? Em relação ao bebê, preserva... Isso juridicamente... A escolha não teria que ser da mãe, então, nesse caso, é isso que você está querendo dizer? Numa situação dessa, não seria ela que teria que decidir, teria que ser uma outra pessoa, tipo o pai, por exemplo? Por exemplo, quem é que mataria a mãe? Não seria o médico? E aí, ele mata? Você decide se matar, tá certo? Ó, eu quero me matar. Aí você dá ao médico essa responsabilidade, ele vai te matar? Não, porque eu já li sobre casos da mãe, do médico dizer que não dá para salvar os dois. E deixar na mão do marido a responsabilidade de salvar a criança ou a mãe. E a mulher, ainda consciente, pedir para salvar o bebê. Então, olha só, eu sou formado em Direito, né? Mas essa questão é uma questão muito complexa, porque hoje em dia você fala do direito à vida versus direito à crença religiosa. Então, Testemunha de Jeová, tá? Fala rapidinho isso aqui, tá? O objetivo não é complicar. Então, ele não aceita doação de sangue. A justiça protege o direito de Testemunha de Jeová de não aceitar. Mas e se estiver em risco de vida? O direito à crença religiosa prevalece sobre o direito à vida? Então já tem jurisprudência, acho até que majoritária, dizendo que o direito de crença prevalece ao direito da vida. Mas eu não quero polemizar, gente. Aqui não é polemizar, porque uma coisa é a justiça da terra e outra coisa é a visão espírita sobre... Inclusive, se for para polemizar, por exemplo, o pai poderia escolher o destino do filho. Ó, não quero que o meu filho menor, tá certo, receba transfusão de sangue. Por quê? Porque nós somos testemunhas de Jeová. Nós temos essa crença. Aí o médico hoje não, até onde eu sei, ele não faz a transfusão. Pode o filho vir a falecer por isso, porque o direito à crença, que é um direito constitucional garantido, né? Ele prevalece nessa disputa que há entre um e outro, né? Isso é decisão... Rapidinho. Eu tive um amigo médico, estava no hospital com ele, quando deu entrada, uma criança que teve uma hemorragia. O tanquinho caiu em cima da barriga dela, ela teve uma hemorragia. E essa criança foi atendida num pronto atendimento, foi dado como uma dor qualquer, passaram o ano a dor... e foi para casa. À noite o negócio estourou. E eles eram testemunhas de Jeová. E o pai já tinha avisado o médico que não queria. Quando eu cheguei lá, o médico atendeu, voltou para mim, que ele era meu amigo, eu estava com ele, e me disse: eu quebrei o protocolo, porque eu sou médico, eu salvo vidas. E a hora que eu estava pondo a transfusão de sangue na criança de 5 anos, ela olhou para o meu rosto e disse: tio, eu não posso, eu sou testemunha de Jeová. Mas o médico mesmo assim quebrou o protocolo. Tá, a ideia não é polemizar. Todas as religiões para nós têm a sua importância, são escolas de fé, né, seu João? Todas as religiões, não é polemizar. Mas veja só, tem um sentido para isso, para eles não aceitarem o sangue. O entendimento dessa realidade é a seguinte: se eu aceito o sangue e nossa família é testemunha de Jeová e nós convivemos num grupo de testemunhas de Jeová, essa pessoa que recebeu o sangue que não era para receber, ela está contaminada. Então ela vai passar a vida inteira dela naquela crença, sofrendo essa discriminação. Para ele é mais doloroso você permanecer, entre aspas, nesse pecado perante a comunidade que você frequenta do que a própria morte, entendeu? Porque tem um sentido religioso, é muito forte, entendeu, seu João? Então, mas a ideia não é polemizar, a ideia é a gente entender esses fatos segundo a visão espírita, porque senão a gente não vai parar de falar nisso, tá bom? Eu queria que seu João... Cadê, seu João, sua poesia que você falou? Pra gente, ele vai pegar, tá vendo? Então, ele vai pegar a poesia para falar, que ele esqueceu, e eu vou falar o seguinte... Pergunta 909 do Livro dos Espíritos. A gente está falando de reencarnar, não reencarnar, tem gente que não quer, né? O espírito vai lá, escolhe um corpo mais frágil, já com a vontade de se auto-sabotar, né? Mas ele vai sofrer com isso, porque a lei de reencarnação é uma lei de desenvolvimento, de evolução, e se o cara desobedecer essa regra que foi estabelecida por Deus, ele sofre as consequências,
porque nós temos a lei de causa e efeito, né? Ele não acompanha o grupo dele, o grupo que está evoluindo, ele vai ficar para trás. Então, reencarnar é saudável. Ah, mas eu tô sem vontade e tal. Aí, pergunta 909 diz a seguinte: o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus esforços? Pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Aí a resposta dos Espíritos: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. A gente estava estudando isso antes de gravar. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. Então, você querer uma coisa e não querer uma coisa é questão de simples escolha. Simples escolha. Só isso. Ah, mas é complicado, é doloroso. Não. É só você querer. É vontade. Dá tempo. Na pergunta anterior, há um consenso de que a vida da mãe deve prevalecer sobre a criança que está nascendo. Está se ignorando aí que há um planejamento, são duas questões. Há um planejamento da espiritualidade, talvez que aquela criança tivesse que desenvolver a orfandade. E nós aqui não sabemos disso. E outra coisa, quando você escolhe salvar a mãe, você está cometendo um crime com a criança, porque você falou que se salvar a criança, está matando a mãe. E as duas possibilidades, se salva uma, a outra você está matando. Não, você está correto, mas assim, é uma questão polêmica e o que a gente está fazendo é repetindo a resposta dos espíritos. Tem a pergunta aí para a gente fazer o fechamento? Essa pergunta que Kardec pergunta aos espíritos sobre essa possibilidade. Sacrifica a mãe? Peraí, que você vai... Fala aí de novo. No caso em que a vida da mãe esteja em perigo pelo nascimento do filho, existe crime ao sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Só que assim, o que eu acho difícil é que para a mãe aquele serzinho tá lá, eu sei que a gente não deve se apegar, né, a questão do material e tudo mais, mas você tá ali 9 meses acompanhando aquele desenvolvimento, você desenvolve um amor. Acho assim, é muito difícil não desenvolver um amor. Então, eu compreendo quando uma mãe vem a abrir mão da própria vida pela vida do filho. Eu entenderia. Não, beleza, eu vou deixar essa questão em aberto, tá aí a resposta dos espíritos. É questão da a gente aceitar ou não. Tem lógica, a gente aceitar ou não. Peraí, Márcia, fala aqui. Essa questão, igual o Tarcísio falou assim, mas se salvar o menino mata a mãe, né? E vice-versa não seria? Não, porque é uma questão de lógica, é óbvio, como o Tarcísio falou, ela já está aqui na vida. Então é muito mais fácil ela terminar de cumprir o que ela tem para fazer aqui, também porque ela tem outras pessoas, do que aquela vida que ainda não chegou. Você tá entendendo? Pra mãe é difícil, pra quem tá de fora é fácil, óbvio. Lógico que pra mãe esse entendimento não existe. Mas, se a gente for pensar pelo lado racional, não emocional, o correto seria esse. Ele é muito mais fácil ele nascer novamente do que a mãe que já tá aqui pra começar uma etapa novamente. Eu penso assim, desse lado, né? Não é racional também você achar que aquela mãe já fez a parte dela e que agora essa criança tem uma missão aí para cumprir? Então. Mas como é que você sabe que a mãe já fez a parte dela? E como é que você sabe que é o contrário? Ué, se é racional, se é irracional, as duas vão bater as palavras. Presta bem atenção. O filho vai começar, a partir do nascimento, o seu conjunto de provas ou expiações, tá certo? Ele vai começar do zero. A mãe tá terminando, vamos dizer que ela cumpriu 70%, falta 30%. Aí você mata a mãe, tá certo? E faz ela renascer de novo para cumprir os 30%. E ela vai ficar naquele período do plano espiritual, planejando isso e tal. É mais fácil o planejamento. Peraí, Márcia, fala aqui. Você arrisca muito mais eliminando a mãe do que o filho. Eu entendi o que você falou. É muito... A chance de você acertar não salvando o feto do que a mãe. A mãe é mais difícil de você ter certeza se ela cumpriu ou não. Peraí, fala aqui, seu Wagner. As chances são iguais. Esse 70% que ele colocou
foi aleatório. Se ela cumpriu já 99%, você não sabe se foi 70%, ou se foi 99%, ou se foi 30%. Olha só, vamos fechar por aqui, porque estudar espiritismo é assim mesmo. É assim mesmo. É assim, tem questões que... Não, as questões, o que vai acontecer com a gente estudando espiritismo? Você estuda, você fala, aprendi muita coisa. No ano que vem você vai estudar o mesmo livro e vai falar assim, caramba, não vi essa situação toda que eu tô vendo agora. Aí daqui a 3 anos, você vai falar, meu Deus do céu, como é que eu estudei esse livro 10 vezes e só agora que eu tô aprendendo esse troço? É assim mesmo, porque as respostas que os espíritos dão parece ser, assim, apunhaladoras de coração, entendeu? Fala assim, eu não aceito isso, eu não aceito. Mas tem uma lógica ali por trás, entendeu? E a gente só vai desenvolver isso com a maturidade espiritual. Fala, seu João, a poesia do seu... Hoje é dia de quê, seu João? São José. José é o carpinteiro, né? São José, essa coisa não tem nada a ver, né? José é o carpinteiro, cara bom demais, gente boa toda a vida, né? E engraçado que eu estava procurando aqui uma poesia e dos sonetos que a gente faz, eu achei aqui uma que é legal, que fala sobre minha verdade. Ao buscar em mim as reais respostas, encontro tudo que desejo saber, a começar com todas as apostas que fiz ao buscar sempre me conhecer. Apostei que seria cada vez melhor, mesmo que tudo me fosse negado. Aprendi não reclamar do pior, apostei não me fazer de rogado. Ao lutar como um paladino audaz, descobri em mim toda a felicidade, que nunca esteve ausente de paz. Ao acreditar numa realidade, viver será prazer que me satisfaz, por saber encontrar minha verdade. Aí, uma salva de palmas para a poesia aqui do seu João. Mas a assinatura aí está escrito J. J. Gente, um abraço para todos vocês que estão em casa ou no seu trabalho, no carro, escutando o podcast, escutando o Espiritualcast que a gente grava aí. Claudinha, fala aí, dá um alô pessoal, tchau, fala aí. Boa noite, pessoal, uma excelente semana para todos, de muita paz. Giselda. Que todos tenham uma noite abençoada, uma noite restabelecedora para um dia novo, cheio de novos recomeços. Show de bola, só que se a galera escutar isso de manhã é bom dia, né? Seu Wagner. Vai. Alexandre. Bom descanso para todos. Isso aí, vamos lá, Márcia. Bom descanso, que eu consiga dormir essa noite. Bom descanso. Raulzito, grande professor. Bom descanso para todos, e se você está assistindo de manhã ou de tarde, tenha um bom dia e adeus. Show! E o Raul não vai falar não, né, Raul? Fala aí, Raul. Dá um alô, pessoal. Boa noite ou bom dia. Um abraço para todo mundo aí, bons estudos. Valeu, galera. Um abraço. Inscrevam-se no canal, hein? Tchau, valeu.